kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar a nossa carteira Vivi. Muito linda, gente. Uma carteira que eu tô super apaixonada com o resultado. Muito linda mesmo. Dá para colocar os cartõezinhos aqui. Ela vem com esse material aqui no sintético, tá? E você pode estar colocando ó, dinheiro. Já coloquei aqui até a minha habilitação, só não vou mostrar a foto, porque a gente já sabe, né, que não é essas coisonas assim, as fotos de documento. Bom, então essa carteira aqui tá muito show de bola. A aula dela é muito linda também. Eu espero muito que vocês gostem, tá? E se vocês gostarem, já chega deixando um like, já curte e compartilha. E não esquece também de deixar teu comentário, tá bom? Se inscrever no canal quem ainda não é inscrita e também ativar o sininho das notificações para toda vez que a gente postar vídeo novo, você ser avisado por aqui, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. Então, nós vamos precisar basicamente desses materiais. Esse é o kit que vem com esses 3 itens juntos, tá? Que é essa peça central da carteira, tá? Que vem com esse detalhe aqui para colocar os cartões. E aqui, ó, com a opção para colocar também documentos maiores ou dinheiro, tá? E, ó, do outro lado, como ele é, tá? É no sintético, montando, todo costuradinho, muito maravilhoso e também super seguro, né? Resistente. Aí vem com o fechozinho, tá? Os metais no dourado, ó, pra gente estar costurando. E vem a nossa alça de punho ou de pulso, tá bom? Alça de mão, como alguns falam também, tá? Então, esse é o kit, tá? Da Bags Acessórios. Vou colocar minha etiqueta também. Lembrando que essa etiqueta aqui eu uso é da DJ Etiquetas, tá? Sempre eu compro dele, super recomendo. E vou usar o fio náutico. Esse é o fio náutico de 3 milímetros também da Bags Acessórios. E essa cor aqui é o verde escuro, tá? No vídeo nem parece muito como ele é, parece um pouco mais claro. Mas essa é a cor que eu estou escolhendo aqui para usar na nossa aula. Então, nós vamos confeccionar. Primeiro, vamos fazer a laçadinha inicial. E aqui a gente vai fazer um cordão de correntinhas, tá? Não faz muito acochada, nem muito folgada, faz assim um tamanho regular. Um total de 13 correntinhas para base, mais uma para dar altura. Então, o total mesmo é 14 correntinhas. Deixa eu ver quantas eu já fiz. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Falta mais uma. Então, ó, 14. Essa última que eu fiz, ela é só para dar altura mesmo, então eu vou contar voltando aqui, ó, de número 13, pegando aqui a lado da frente, ó, pegando no lado de trás da correntinha, essa laçadinha aqui, tá, ó. Que é esse altinho aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, e vou fazer o ponto baixo. Então, para cada uma das 13 correntes, farei um ponto baixo, e ao final da carreira, nós teremos aqui um total de 13 pontos baixos. Bom, completei aqui, ó, os 13, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É importante que seja essa medida aqui, ó, que seja basicamente um pouco menor, né, do que o tamanho da nossa peça aqui, tá? Então, vou medir para vocês aqui terem uma noção. Ó, nós temos aqui com a carreira de ponto baixo aproximadamente 11 centímetros, é isso mesmo, dá pra aumentar um pouquinho, mas é 11 centímetros, tá? Então, você vai vir aqui agora, ó, posso até olhar aqui pra vocês, ó, tá levemente menor, tá vendo? Mais ou menos um dedinho de cada lado menor, e é isso mesmo. Então, agora, ó, nós vamos fazer uma corrente para dar altura, virar a peça e voltar tecendo pontos, um ponto baixo para cada um dos pontos, e teremos ao total 13 pontos baixos novamente, perdão, ao final aqui da nossa segunda carreira de pontos baixos. Bom, chegando aqui ao final, ó, os 2 últimos pontos. Pronto, finalizamos aqui os 13 pontos da nossa carreira, tá? Agora a gente vai fazer a próxima carreira, já começa o desenho do ponto fantasia, faz a corrente para dar altura, vira a sua peça para a esquerda, e aqui, ó, vem no primeiro ponto e faz um ponto baixo normal, tá? Agora, o próximo ponto, que seria esse aqui, ao invés dele, de entrar nele, você vai entrar, ó, você pode observar aqui direitinho o local, você vai entrar aqui, ó, debaixo do ponto
da última carreira, sem ser essa, da carreira anterior, tá? Embaixo do primeiro ponto. Então, ó, entra aqui, não, aqui, tá vendo? Pula um no outro buraquinho de baixo. Entra lá, ó, pega o fio, sobe. Agora, você vai pular esse ponto aqui, tá vendo que seria o próximo? Vai vir no segundo, né, o da frente, e vai vir debaixo dele, ó, no mesmo sentido, aqui, ó, tá, ó. Pula esse, ó, no segundo, debaixo dele. Aqui é o local que você vai entrar. Então, entra aí, pega o fio e sobe. Fica com essas duas laçadinhas aqui, além da primeira. Aí, agora você pega o fio e fecha tudo de uma vez só, certo? Aí, agora, ó, exatamente onde você fez esse último ponto aqui, em cima dele, é o lugar que você vai fazer um ponto baixo. Faz o ponto baixo. E agora, vamos repetir, que esse ponto baixo aqui é o primeiro ponto daqui, ó, tá vendo? Então, a gente vai repetir. A gente vai, ó, vir primeiro aqui de baixo, onde foi a perninha. Tá vendo que fez tipo um azinho? Então, a perninha de cá do azinho é onde você entra novamente. Sobe. Agora, você pula esse, vem no segundo debaixo dele, ó. E sobe. Depois, pega o fio e fecha tudo de uma vez só. Dessa forma. Aí, você vem e faz um ponto baixo certinho em cima da última perninha do azinho, tá? Vou chamar de azinho aqui para facilitar, né? Que ficou tipo um azinho mesmo. Então, essa é a repetição do nosso ponto, tá? Então, sempre assim. Então, ó, volto, venho aqui exatamente embaixo da última perninha, pulo esse ponto, vem no segundo embaixo dele, ó. Sobe e fecha o ponto. Aí, venho e faço o ponto baixo no mesmo ponto aqui, ó, tá? Próximo à última perninha. E assim a gente repete toda a nossa carreira, tá? Olha, ficou assim, finalizamos a carreira, começamos com ponto baixo, terminamos com ponto baixo. E a gente pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 asinhos, tá? Para facilitar aí para vocês. Faz a corrente para dar altura, agora a gente volta a carreira fazendo só ponto baixo, tá? Um ponto em cada um dos pontos que você pode ver aqui por cima, ó. Um ponto em cada um até finalizar a carreira. E aqui, finalizando a última corrente, perdão, o último ponto, né? Na verdade, a gente volta a ter 13 pontos novamente, ó. Se você for contar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Então, sempre tem que ter a mesma quantidade de pontos, tá? Aí, aqui, ó, faz a corrente primeiro para dar altura, vira a peça, vem no primeiro ponto, já faz o primeiro ponto baixo. Agora, a gente vai repetir o mesmo processo, só que a gente vai descer um pouquinho mais na hora de, ó, que a gente, de fazer o pontinho aqui do A, né? Do ponto fantasia. Então, aqui a gente pulou aqui um, já veio aqui. Na verdade, agora a gente vai exatamente naquele ponto baixo, tá vendo, ó? Pula esse ponto baixo, pula a carreira, vem no terceiro, tá? Então, debaixo do terceiro. 1, 2, 3. Esse aqui é o local, tá? Só na primeira que foi daquele jeito, porque a gente tinha que adaptar. Pra não ter que entrar muito embaixo aqui, senão ficaria bem chatinho para fazer as carreiras seguintes. Quando fosse finalizar, tá bom? Então, eu decidi fazer assim. Bom, aí aqui eu entrei, pulo esse do meio, venho aqui, ó, no próximo, tá vendo o pontinho baixo bem aqui, ó? Tá aqui um Vzinho, o pontinho baixo tá aqui, então é bem debaixo dele, ó, o local que você vai entrar. Entra e sobe, aí você fica com essas 3 laçadinhas assim. Dá aquela puxadinha pra subir bem, né? E faz o fechamento do ponto, tá? Aí, lembrando, gente, depois dele, ó, bem em cima, bem aqui, ó, em cima da última perninha do azinho é onde faz o ponto baixo,
tá? Dessa forma. Então, ó, esse ponto baixo que eu tô chamando de azinho, ele é bem em cima desse próximo. Tá vendo que ele pega pra cá e pra cá. Aí ele fecha aqui. Aí o próximo ponto baixo fica aqui exatamente, ó. Tá vendo? O azinho aqui, aqui o ponto baixo. Aqui o azinho, aqui o ponto baixo. E vai seguindo dessa forma, tá? Ó. Então, por isso que eu venho aqui, ó. Onde foi a última perninha do azinho. Venho, ó, pulo esse ponto que é exatamente ele que nós estamos fazendo. Então, eu vou pro próximo. E vou procurar o ponto baixo, tá vendo, ó? Ele aqui, entre uma perninha e outra do azinho, que chama de azinho. Aí você vem debaixo desse ponto baixo, pega o fio e sobe. Subiu, pega o fio e fecha, certo? Ponto baixo aqui. E aí, vamos repetir o processo. Acho que todo mundo já conseguiu pegar, né? Então, primeiro eu venho aqui onde foi a perninha, tá? Do último azinho. Pulo esse aqui, que é exatamente o ponto que eu tô fazendo. Vou no próximo, que é esse. E vou procurar aqui, bem aqui está o ponto baixo, ó. Tá vendo bem aqui? Então, é debaixo dele que eu entro. Entra, pega o fio, sobe. E aqui fecha. Aí, agora vem aqui exatamente, ó, nele, em cima, e faz o ponto baixo. Então, é essa a repetição do nosso ponto, tá? Vou finalizar a carreira. Quando finalizar, faz a corrente para dar altura, volta tecendo só ponto baixo, que é a carreira de retorno, só de ponto baixo, depois vem fazendo essa novamente, tá bom? Então, vou fazer essa até a de retorno, quando eu começar aqui novamente, eu mostro mais uma vez como faz o desenho do ponto. Tô finalizando aqui a carreira, fazendo aqui o último ponto, corrente para dar altura, então, tô finalizando a carreira de retorno só de ponto baixo, tá? Agora eu viro a peça e vamos fazer o desenho de novo do ponto. Então, relembrando, o primeiro ponto sempre é ponto baixo normal, aqui em cima mesmo. Aí, agora sim, começa a fazer, tá? Ó, pula aqui, aqui, vem debaixo desse ponto baixo, tá vendo o ponto baixo aqui, ó? Embaixo dele primeiro. Sobe, pula esse ponto seguinte, vem no outro, ó, e encontra aqui, ó, bem no meio, o ponto baixo, tá? Tá vendo que ele tá na mesma altura de ponto, ó, retinho aqui. Então, é aqui que entra, puxa o fio e fecha tudo de uma vez só. Vai aqui, ó, junta a última perninha do A, faz o ponto baixo, tá? Normal. Aí, volta nela novamente, vai lá, ó, entra, pega o fio, fecha, faz o ponto baixo. Então, gente, é só essa repetição, tá? É bem simples de fazer. O bom mesmo é que essa carteirinha a gente faz ela, eu fiz uma base, né, uma média aqui pra mim, sem muita pressa, né, fazendo um crochê mais tranquilo, eu consegui fazer ela todinha, do início ao fim, em 2 horas, o que é muito bom, né, gente, porque a gente faz bem rápido. Tem artesãs que vai fazer bem mais rápido que isso, com certeza. Tem outras que vão demorar um pouquinho mais, tá? Mas, de qualquer forma, é um projeto que dá para fazer super rápido, dá para ganhar um dinheiro bacana, tá? Porque você faz rápido, aproveita restinhos de fio, o kit não é caro e super compensa porque dá uma valorizada, né? Não fica apenas o crochê, dá uma valorizada bacana mesmo e com certeza vai ser muito agradável para os clientes de vocês, super vendável também, né? Bom, aqui, ó, tô chegando ao final e vou fazer o último, tá, ó. Repito aqui, ó, ponto baixo, no lugar do ponto baixo faço a primeira puxada. E aqui, ó, sempre lembra, ó, pulo um no próximo, então é bem no finalzinho. Aí ele vai ficar meio que escondido, mas é aqui, ó, que tem só um Vzinho pra cá, tinha que ter outro, né, pra você lembrar que era no meio, mas é aqui mesmo, ó. Bem aqui, tá vendo, ó? Pode ver que é a mesma altura de ponto. Então, é aqui que você entra, ó, embaixo desse ponto, pega o fio, sobe. Aqui tem a tendência de você querer fechar em cima assim, ó. Tenta, quando for fechar, puxar um pouquinho isso aqui, porque você vai ter que fazer o ponto baixo aqui. Se ficar muito em cima, fica chato pra fazer. Ó, pra vir mais pra cá, aí sim, sobra o espaço de você entrar com a agulha aqui, ó, pra achar o último ponto baixo. Certo? Dessa forma. E aí, ó, corrente pra altura, vira a peça e volta fazendo toda de ponto baixo a carreira de retorno, tá? Então, o processo é só esse, gente. Toda a nossa peça, né? Uma carreira de retorno, outra do desenho do ponto fantasia. E aqui é só repetir ponto para não pular ponto, né? Não sobrar e nem faltar ponto.
tem que continuar com a mesma quantidade. Se você decidiu fazer com outra espessura de fio, vai ter talvez diferença no tamanho, mas você vai adaptar, né, diferença na quantidade de pontos. Mas na verdade você tem que adaptar pelo tamanho, tá bom? Pela medida que eu passei para vocês. Então, meus amores, aí eu vou seguir fazendo todo esse processo, tá? Até crescer aqui bastante. Eu vou fazer 13 vezes, ó. Tem uma, duas, três. Quando tiver 13 vezes, que vai ser mais ou menos, né? Uma média de aproximadamente 20 centímetros. Aí eu vou parar, e 20 centímetros de comprimento, né? Aí eu vou parar, aí venho com vocês explicando direitinho. A pessoal fazendo aqui, lembrei de uma coisa, eu voltei para explicar para vocês com relação à espessura do fio. Eu não aconselho vocês a fazerem com fio muito grosso, tá? Porque a gente vai ter que costurar aqui na nossa peça, né? Do sintético. E vocês podem observar que o buraquinho dele não é muito grande. Então, você vai ter dificuldade se você estiver fazendo com fio muito grosso para adaptar aqui, tá bom? Então, o máximo mesmo, ó, 3 milímetros, tá? Que é mais ou menos a espessura aqui do buraquinho, tá? Pode ver. Ó, 3 milímetros, no máximo 4, dependendo do fio da marca, às vezes nem dá, porque tem uns 4 que são bem grandes, bem espessos, né? E pode ser feito com de 2 também, você vai adaptar pela medida, tá? Para ter a medida que a gente tem aqui, e fazer o comprimento que eu falei para vocês, tá bom? Então, esse é meu conselho, procura o fio mais aproximado do que eu tô utilizando aqui, lembrando que é pouquinho o fio que usa, né? Em torno de 160 gramas do náutico, e, né, dá para aproveitar bastante fios aí de outros trabalhos e fazer essas carteiras e ganhar um bom dinheiro, tá bom? Então, vamos crescer e já retorno com vocês. Bom, aqui eu já tô finalizando a medida que a gente precisa, como eu falei para vocês, né? De aproximadamente 20 centímetros, tá? Ó, tem quase 20 centímetros, então para mim já tá ok, porque ainda vou fazer carreira de ponto baixo ao redor, vai crescer um pouquinho mais, porque eu preciso no final em torno de 22 centímetros, tá? Ó, então vai crescer um pouco mais aqui, um pouco mais aqui, vai ficar mais ou menos 22, então tá quase 20 centímetros, ó. Faltando meio centímetro só, mas já tá bom pra mim. Fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, conforme eu falei para vocês. E agora a gente vai fazer a carreira de ponto baixo ao redor da peça aqui, 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 até aqui novamente, tá bom? Então, ó, aqui vocês podem ver que a gente tem a mesma quantidade de pontos que a gente tem aqui, que é os nossos 13 pontos, a gente vai ter aqui e aqui. E a quantidade de pontos aqui, vocês vão ver de acordo com, ó, vocês podem olhar de perto, ó, tem um alto e tem um baixo, alto, baixo, alto, baixo. E assim a gente segue, tá? Um ponto vai ser no alto, outro no baixo, no alto, no baixo, até finalizar. Então, a mesma quantidade de pontos que a gente vai ter aqui de um lado, a gente tem que ter também exatamente do outro, que segue o mesmo parâmetro. Um ponto no alto, um no baixo, um no alto, um no baixo, até finalizar também a carreira, tá bom? Então, vamos seguir fazendo. Primeiro, você faz uma corrente para dar altura. E o primeiro ponto é aqui no baixo, ó. Que é esse último ponto baixo que a gente fez, né, da carreira. É o primeiro ponto. Ó, agora no alto, tá vendo? Entra aqui e faz o ponto baixo. Agora, entre um alto e outro tem um ponto baixo. É aqui, ó. Entra e faz o ponto baixo. Então, um no baixo, outro aqui no alto, perdão. Eu sempre falo assim para facilitar, né? Porque tem muita gente que é iniciante, às vezes se perde nesse momento. Para isso não acontecer, né? Facilita a gente meio que organizar como alto e baixo, tá? Então, eu fiz o alto, o baixo é aqui, o próximo alto tá aqui, tá vendo? Às vezes ele fica bem bagunçadinho, mas dá pra perceber. Então, a gente segue fazendo, tá? Até o final. Ó, chegando aqui ao final, comecei aqui no baixo, terminei no baixo também, ó. O último aqui, referente a essa carreira de ponto baixo, foi a primeira da carreira, tá vendo? Vou contar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 27 pontos baixos. Só para nível de conferência de vocês mesmo aí, tá? Para se basearem. E pode ser que seja mais ou menos se você tiver feito maior,
né, ou com outra espessura de fio, e para adaptar pode ser que tenha mais pontos ou menos pontos. Para mim, deu esses 27 pontos, tá? Isso significa dizer que quando eu estiver chegando aqui, ó, nessa parte, eu tenho que ter também os 27 pontos, tá? Mesma quantidade que tem lá, tem que ter aqui. Assim como 13 aqui e 13 aqui. Agora, para passar para cá, ó, eu vou fazer um ponto no canto, para o canto, tá? No mesmo lugar, ó, entra no mesmo ponto que você fez aqui, o de número 27, entra e faz mais um pontinho, que é referente ao cantinho, tá? Pode ser só uma corrente? Pode, às vezes eu faço até isso, coloco só uma corrente, mas eu vou fazer um ponto mesmo. Bom, aí aqui, ó, já entro no primeiro ponto dos 13 daqui, ó, dos pontos baixos, tá? Então, vem aqui, faço ponto, vou puxar aqui novamente, faço ponto. Então, em cada um dos pontos, eu vou fazer um ponto baixo, tá? E aí, eu sigo, já posso estar arrematando essa perninha aqui, ó, se eu quiser, né? Puxar ela aqui pra mim arrematar por dentro dos pontos, ó. Já adianta o trabalho, né? Então, eu sigo fazendo, tá? Um ponto em cada um dos pontos e vou seguir, ó, até chegar aqui. Chegando aqui no cantinho, eu faço o último ponto desse lado. No mesmo lugar, faço um ponto para o canto e depois faço o primeiro para esse lado. Aí, vai ficar a mesma coisa, ó. Aí, no caso aqui, vai ser assim. Esse aqui já equivale ao alto, bem aqui ao baixo. Então, vai ser um ponto aqui, ó. Um ponto aqui para o primeiro desse lado. O segundo já é aqui, ó, no baixo, tá? Porque aqui não ficou alto, mas aqui é o alto, entre um alto e outro tem um baixo, tá? Então, aqui no baixo, outro no alto. Aí, outro no baixo, eu entro pegando as duas perninhas de cima, ó, e fica um debaixo da agulha. Porque no baixo, você pode entrar só aqui, ó, pegando assim. Só que às vezes fica um buraquinho. Pra não ficar esse buraquinho, eu pego só as duas perninhas de cima. Então, esse é o baixo, esse aqui é o lugar do alto, tá? Lembra que o lugar do ponto alto é sempre onde tem esse fio aqui, ó, tá vendo? Que ele vem descendo, tá vendo aqui, ó. Tá? E aí, ó, alto, baixo. E aí, segue fazendo alto, baixo, tá? Toda a carreira, quando chegar aqui, que eu fizer aqui, ó, no alto, o último ponto, aí eu faço mais um ponto pro canto e um ponto pra cá. Então, vem o primeiro, segundo, terceiro, até completar os 13 pontos dessa lateral aqui, tá? Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Vou adiantando, vocês vão fazendo aí. Ó, pessoal, tô chegando aqui. Aqui, essa parte foi o início, onde tá o fiozinho. Inclusive, a gente já pode até queimar e colar aqui pra dentro. Essa parte aqui, que é o início, ela, se você tiver feito a correntinha muito apertada, vai ter dificuldade na hora de vir tecendo essa carreira de ponto que eu acabei de fazer. Sim, vai ter dificuldade. Mas não é nem isso que eu quero dizer, que ela vai ficar meio assim, ó, muito, sabe, estreita. Porque aqui onde a gente terminou a carreira dos pontos do desenho do ponto, ele fica mais aberto. Então, ó, é só depois também você dar uma leve ajustadinha, mas quando vier costurando a carteira, vai ajeitando também. Bom, o que eu quero falar para vocês é que vocês têm que contar aqui, ó, conferir, mesmo a quantidade de pontos que tem aqui, tem que ter aqui. No meu caso, 27 pontos, tá? Ó, sem contar do cantinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 e 4, 26. Então, eu já cheguei aqui, ó, 26, mas o último ponto é exatamente aqui, ó, tá? O número 27. Se você não tiver começado bem aqui já, aí quando chegar aqui só tem 25. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Ó, fez do cantinho, o primeiro ponto já é aqui, para depois vir seguindo um em cada um e chegar no último aqui com 27 pontos. Agora, no mesmo lugar, eu faço o ponto para o canto e no mesmo lugar já é o primeiro daqui, ó. Faço o ponto do primeiro dos 13, tá? Dessa parte aqui, desse lado, tá? Então, é esse aqui o detalhe para vocês não se perderem, sempre lembrarem que tem necessidade, deixa eu puxar aqui que o fio enganchou, tem a necessidade da gente ter a mesma quantidade de pontos para quando vier costurando na nossa carteira, não dar desencontro, não faltar ponto e tudo mais, tá bom? Então, se você tiver feito com outra espessura de fio, mesmo assim tem que ter a mesma quantidade de pontos, não da minha aqui, mas de um lado da sua peça para o outro lado tem que ser igual, tá bom?
Se você tiver feito com esse mesmo espessura, aí você vai contar de acordo com o tamanho que eu tenho aqui, né? Quantidade que eu tenho aqui, tá bom? Bom, então ficou aqui, ó, tá prontinha a nossa peça. Aqui, ó, aqui tá faltando ainda o ponto do cantinho, só que ele não vou fazer, eu vou fazer uma emenda para passar para a próxima carreira. Então, vou pular essa aqui, é a correntinha que a gente fez para dar altura, vou pular ela, vou vir no primeiro ponto, que é esse. Aqui, ó, vou pegar a laçada, passar para trás do primeiro ponto, primeiro dessa lateral, e vou vir com a agulha por baixo, tá? Por baixo dessa laçadinha. Você ajusta um pouquinho, pega o fio e faz a subida aqui dele para fazer uma corrente, tá? Pronto, agora sim, a gente vai pegar ali a peça no sintético pra gente começar a costurar e contar aqui os pontos, tá? A gente tem aqui, ó, 27, lembra? Se contar do cantinho, ó, 28, 29. Então, nós temos 29 pontos aqui. E aqui, quantos pontos a gente tem? Ó, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 aqui, mais 10 aqui, 20, 21, 22. Então, 22 para 29, fica faltando 7 pontos, né? Então, aqui tem 7 pontos a mais do que aqui. Então, a gente vai ter que fazer uma adaptação para dar certo. Por quê? Porque eu quero que essa peça realmente seja maior do que essa, porque tem a dobra, ó, da carteira. Se a gente fizer do tamanho exato, tá vendo que ela é levemente maior? Se a gente fizer o tamanho exato, não vai dar certo, tá? Ó, até eu organizar aqui para vocês verem que ela tá levemente maior para que eu possa ter a dobra aqui, ó, e não me falte ponto. Ainda falta uma carreira ao redor, que aí vai ficar com o tamanho exato, tá bom? Então, se eu fizer um pouquinho menor, quando eu for fazer a dobra da carteira, não vai ter crochê suficiente para dobrar. E aí fica meio repuxado, certo? Então, vamos lá. Só para entender aqui melhor. Então, se a gente tem 7 pontos aqui a mais do que na carteira, a gente vai ter que fazer diminuições aqui 7 vezes também, né? Para poder dar certo ponto com ponto. Tá vendo que os pontinhos é bem pertinho, ele é praticamente, ó, a distância de um ponto baixo para o outro, tá? É quase a mesma distância, muda muito pouco. Então, eu vou vir aqui procurar qual é o ponto do meio, para facilitar. Lembrando que eu tô contando com o ponto do cantinho, tá? Então, 27 que a gente tem aqui no total, dividido por 2, vai ser 13 para cá, 13 para cá e vai ter o ponto do meio. 13 mais 13, 26, com o do meio, 27, tá? Só que aí, como a gente vai contar do cantinho, na verdade vai ser 14, 14 e o do meio, tá? Porque com o do cantinho, um de cada lado, ao invés de 27, dá 29, como eu tava esquecendo já de falar, né? Então, vamos contar 14. Então, do cantinho em diante, ó. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O próximo é o ponto do meio. Então, ele eu vou marcar, tá? Aí, vai ter que sobrar 14 até o cantinho. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Agora sim, tá centralizadinho, tá bom? Pra deixar mais fácil pra vocês, o que que eu fiz? Ao invés de diminuir 4 e 4 aqui, eu vou diminuir um no meio, que é onde está exatamente o marcador. Então, esse ponto aqui, ele equivale a esse buraquinho, e esse aqui equivale a esse outro, tá? Então, eu vou colocar o marcador assim, para facilitar. Vai ter 3 pontos no meio, mas só serão feitos 2, porque um é diminuição, esse do centro. Então, vou estar trabalhando esses 3 pontos aqui para... Aí, que tá enganchando. Ó, para esses 2 pontos aqui, serão 3 pontos que vão ser usados no crochê, tá? Então, tirando esses 3 pontos, eu vou ter, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos de um lado, 13 do outro. Agora sim, ao invés de eu fazer 4 diminuições, eu vou fazer só 3 e só 3, tá bom? Porque aqui eu tenho só 10, e aqui também eu só tenho 10, contando de cantinho até aqui, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? O primeiro ponto já é o ponto do canto. Você vai colocar a sua carteira assim, ó, dessa forma, tá? E aí, você já vai entrar aqui novamente, porque aqui no caso vai ficar um ponto só pra altura mesmo, vai entrar aqui novamente para fazer o ponto do canto, tá? Entra e entra no buraquinho da carteira. Se você estiver achando dificuldade para entrar aqui, pega uma agulha de número 4, nesse momento da costura, que vai facilitar, ou 3,5. Aí, você pega o fio, sobe e faz o ponto do canto,
certo? Agora, você já vai passar pra cá, vem pro primeiro ponto aqui e vai pro primeiro ponto aqui, ó. Certo? Já vai fazer aqui o ponto baixo. Pronto, já fizemos o segundo. Aí a gente tá fazendo o ponto baixo, já costurando. Agora, o próximo ponto, ó, que é o terceiro ponto, eu vou pular. Ao invés de diminuição, eu não vou fazer ele, eu vou direto pro próximo. Porque eu poderia fazer diminuição sim, mas eu vou só pular, tá bom? Não vai ficar buraquinho. Aí vem no próximo da carteira. Então, sempre lembrar que eu vou estar pulando do crochê, mas a carteira eu vou fazer em todos eles, tá? Porque ele tem menos do que no crochê. Aí, aqui, ó, venho e faço o terceiro ponto. O quarto ponto eu não pulo, eu vou direto nele mesmo e também na carteira. E faço aqui o ponto. O quinto também eu não pulo. Agora, o sexto eu vou pular. Então, eu não vou fazer esse sexto. Eu vou pular ele, eu vou entrar aqui, ó, e vou entrar no ponto da carteira, tá? Então, pulei um pontinho aqui. Se ficar assim, ó, você desmancha e faz novamente para essa laçada aqui não ficar grande, tá? Ó, ajusta aqui. Aí, ajusta para ficar bem pertinho. Pronto, dessa forma. Agora, o próximo, que é o sétimo, eu não pulo, ó. Já veio no próximo mesmo do crochê, certo? Então, a gente pulou um aqui, vem aqui, ó, pulamos o segundo. Então, daqui pra cá, a gente tem que pular só mais um, porque são 3 pontos que a gente tem que diminuir, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer mais um ponto sem pular. Aí, no próximo, eu vou pular, tá bom? Então, o próximo eu não faço esse, vou nesse, ó. E ao invés de ir lá pro próximo pro ponto que tá retinho, eu vou pro anterior, pra não faltar o ponto da carteira. Não pular, tá bom? Pulo só do crochê. Certo? E agora, o último ponto, ó, vai dar certinho com o último dos 10 aqui, tá? E aí, onde tá o marcador, já é o ponto do meio, ó. Do meio da carteira, esses dois aqui. Então, onde tá exatamente o marcador, é o ponto próximo, ó. O primeiro dos dois aqui do meio. Aqui, onde eu tinha colocado naquela vez o marcador, que é bem o centro mesmo, bem o meio, eu não faço ele, é o que eu vou pular, tá? Aí, o próximo aqui, ó. Ó, eu pulo esse, venho nesse próximo aqui e vou no ponto da carteira, o segundo, ó. O segundo do meio. Ajustei e fecho o ponto, certo? E vai ficando assim, tá, ó. Então, o que que a gente fez? A gente diminuiu 3 pontos aqui, aqui a gente diminuiu 1. E aqui nós vamos diminuir 3 também, igual aqui, tá bom? Então, faz intercalado. No meu caso, eu fiz 3, pulei 1. Fiz 2, pulei 1, fiz 3, pulei 1, tá? Então, é só repetir o mesmo processo. Então, aqui, ó, já venho direto no próximo e sigo costurando. Vou fazer mais um e no próximo eu pulo. O importante é que você pule a mesma quantidade que a gente precisa de um lado e do outro. 3 aqui, 3 aqui. E um no meio. Então, faz até chegar no cantinho, onde esse ponto do cantinho tem que estar exatamente com esse buraquinho do cantinho da carteira, tá? Bem, pessoal, aqui eu perdi a parte do áudio do vídeo, tá? Mas eu vou narrar aqui para vocês entenderem essa parte direitinho que precisa saber. Então, aqui eu finalizo essa lateral. O que nós vamos fazer aqui é apenas uma correntinha, já para como se equivalesse ao ponto do cantinho. E depois a gente passa para o outro lado, onde a gente vai iniciar os outros pontos. Então, aqui, ó, vocês podem ver que se eu perfurar mais uma vez aqui no cantinho, fica muito esgarçado o buraquinho da carteira. Então, eu vou fazer apenas uma corrente para o canto. Aí, agora sim, eu faço, repito no mesmo lugar, que é o primeiro ponto daqui da outra lateral, tá? Então, você vai lá no buraquinho do cantinho, ó, que aí no caso é a segunda vez que a gente entra nele. Eu acho que segunda vez é o máximo, se entrar 3 vezes ele fica muito esgarçado. E aí, faz o ponto primeiro da lateral, tá? E aí, fica um ponto, uma corrente e um ponto. Então, aqui agora a gente vai pro primeiro, pro segundo, né, dessa lateral. E se a gente for contar aqui os pontos da carteira, a gente tem, ó, exatamente
16 pontos no total. A gente já vai usar um para o cantinho do lado, um para o cantinho do outro e fica 14 no meio. Lembra que na peça do crochê a gente tem apenas 13 pontos, sem contar os cantinhos, tá? Então, são esses 13 pontos que a gente tem, então é um pontinho a menos do que na carteira. O que que vai acontecer? Esse pontinho aí a menos, a gente vai ter que fazer uma adaptação para dar certo aqui também, tá? Então, dessa vez, o crochê tá menor do que a quantidade de pontos que tem na carteira. Um pontinho de diferença apenas, porque aqui a gente tem apenas os 13 pontos. Aqui eu procuro o ponto do meio, tá? Já vou marcando aqui certinho. E agora a gente inicia aqui, né? Continua a nossa costura e emenda com a carteira. Nesse caso, a gente vai tecer cada buraquinho da bolsa no buraquinho da carteira, não vai pular nenhum ponto, tá? Quando chegar no centro, a gente vai fazer um aumento. E chegando aqui no centro, a gente tira o marcador. E nesse local, a gente vai fazer 2 pontos no mesmo ponto do crochê. Porém, ó, você entra num buraquinho da bolsa, depois repete o mesmo ponto aqui do crochê e vai no próximo buraquinho da carteira, tá? Porque daí vai sobrar exatamente aqui os outros, a quantidade de pontos que tem no crochê vai sobrar do outro lado também na carteira. Que são exatamente os outros 6 pontos. Então, a gente finaliza esse aumento, agora a gente continua fazendo até chegar no cantinho. Bom, e chegando aqui no cantinho, o que que você vai fazer? Você vai vir no ponto do canto, vai tecer um ponto no buraquinho do canto da carteira, exatamente. Vai fazer aquela correntinha, porque um ponto é para um lado, aí a correntinha no meio e o primeiro ponto do outro lado. Então, no buraquinho do canto a gente entra 2 vezes. Aí você faz igual, fez de um lado, faz do outro, a mesma quantidade de diminuições, para que fiquem iguais. E do outro lado, com a lateral, tá? Faz o mesmo aumento que fez aqui, faz do outro lado. Então, sempre a gente vai repetir o mesmo processo e a nossa carteira vai ficar quase concluída. Vamos finalizar e já retorno com vocês. Olha, aqui finalizo certinho. Aqui o último, gente, eu não vou fazer o ponto do canto, porque lembra, a gente fez aquela correntinha que foi assim que a gente começou, então ela já equivale ao ponto do canto, tá? Então, eu não vou fazer. O que que eu vou fazer agora é só a última carreirinha para acabamento, onde eu vou pegar somente a perninha de trás, ó, dos pontos. Eu vou vir aqui, ó, naquela correntinha que equivale ao primeiro ponto, que é o ponto do cantinho, né? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Vou vir, ó, no próximo ponto e vou fazer ponto baixíssimo, só mesmo para acabamento, tá? Se não quiser fazer essa carreirinha também não tem problema, é só um detalhinho a mais que eu tô fazendo aqui. Então, vou seguir fazendo até rodear toda a minha peça, lembrando que aqui foi o primeiro ponto, ó, então não posso, quando eu chegar, eu tenho que parar aqui, tá? Aqui, no caso, foi o primeiro ponto baixíssimo. Bom, finalizando aqui a carreira de ponto baixíssimo, o que a gente vai fazer agora é só o acabamento final. Vamos pegar a tesoura, cortar aqui o nosso fio. Corta aí. E aqui a gente vai fazer aquele acabamentozinho que muita gente já sabe como fazer, né? É só você vir aqui, ó, nesse próximo ponto, pegar aqui por baixo o fio, passar para trás. Se quiser usar uma agulha de espessura mais fina nesse momento, vai ajudar bastante. Eu tô sem nenhuma aqui, só com a minha mesmo, essa, mas já dá certo. Então, vem aqui nesse último ponto que você fez e entra pelo meio, ó, pegando só a perninha de trás e passando para dentro, tá? Então, aqui a gente faz o acabamento. E agora sim, com a perninha, com a agulhinha mais fina, né? Facilita muito. Eu achei uma aqui, essa é bem fininha. Então, você vai passar aqui por dentro. Ó, primeiro eu vou passar pra cá, pra poder ficar assim o mais imperceptível possível. Então, passo aqui por dentro. E depois vou passando por baixo das perninhas aqui, tá? Ó. Deixa eu tentar passar aqui. Pode ser tanto pra cá, como vocês preferirem. E aí, você vai escondendo por alguns pontos aqui.
Vou tentar esconder aqui para ficar o menos parecido possível, né, a amostra. Vai puxando e vai fazendo esse arremate, tá, ó. Então, vou vir até mais ou menos aqui, depois é só pegar o isqueiro, colar bem, ó, você cola, vou mostrar aqui pra você, bem aqui, ó, mais ou menos, pode ser bem aqui, ó, quando ele terminar de sair daqui, você cola e depois puxa um pouquinho que ele vai lá pra dentro e fica um pouco mais escondido, tá? Vou fazer isso depois com mais calma. E aí, aqui fica a nossa carteira praticamente pronta, ó, vai ficando assim. Aqui, o que eu vou fazer agora é o acabamento, né, a costura com os itens que ainda falta, aí você dá uma organizada. Pessoal, lembrando que aquelas diminuições, se você achar que você quer diminuir de outra forma, né, fazendo os 2 pontos e fechando em um só, também dá, tá bom? Essa foi uma forma que eu usei para diminuir essa, mas diminuição pode ser de várias formas. Porque pode surgir dúvida, já vou avisando para vocês, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão agora finalizar costurando aqui essa peça, tá? Dessa forma aqui, ó. Assim. Então, ela é bem fácil de costurar, centraliza direitinho, tá? Para que você não costure de forma que fique torto, né? Ou torta. E aí, ó, costura aqui, bem direitinho. Aqui essa peça, ó, tem que ser costurada aqui e aqui. Eu vou usar, pessoal, a linha de pesca, tá? Tô usando muito ela ultimamente. Quem tá me seguindo aqui no YouTube e vendo as aulas que eu tô trazendo recentemente, tô usando bastante ela, porque eu me adaptei super mesmo e, sabe, fica super invisível. Então, eu gostei bastante. Pode usar também da cor da bolsa, como vocês preferirem, tá? Já tô até com ela aqui, ó, na agulha. E aí, depois o que eu vou fazer é costurar a minha etiqueta maravilhosa. Essa etiqueta aqui, que eu amo demais, dá um tchan, um charme a mais nas nossas peças. E vim colocando a nossa alcinha, tá? Então, vou fazer essas finalizações e já retorno. Então, meus amores, terminei. Finalizadíssima. Os detalhes aqui, a costura. Ó, todos os detalhes. Lembra que essa parte aqui fica pra baixo, tá? Quando você for costurar, não é pra ficar assim. E daí, se você costura a etiqueta da forma errada, depois tem que tirar e colocar de novo. Então, aqui finalizei a nossa carteira Vivi. Muito linda, né, gente? Tô apaixonada. Então, já tenho 2 cores aqui, a pronta entrega. Eu vou estar divulgando no meu Instagram, né? Vocês façam, divulguem aí, para que vocês possam ter as vendas de vocês, tá bom? Usem das técnicas de venda, que é importante também. Já tenho aqui também uma outra que eu vou começar, porque lembrando, ela tem no preto, no café, que é esse tom aqui, né? Deixa eu abrir aqui para ficar melhor para vocês verem a cor. Ó, no café e temos no caramelo. Caramelo é uma cor super coringa também, né, gente? Preto, caramelo, essas cores, na verdade, dá para combinar com outras cores. Essa eu vou fazer mesmo com preto, ó. Já tô com um restinho de fio aqui e vou produzir para ter essas 3 opções para as minhas clientes. E vou produzir elas, né, também em outras cores. O preto dá para fazer com vermelho, né? Caramelo fica super legal também com cinza, com telha, cru também com esse fica muito lindo. Então, sabe, é uma gama de opções, né, que a gente tem. Então, meus amores, estou muito feliz de ter trazido essa carteirinha maravilhosa que há tempos eu queria produzir para ter essa opção a mais para os meus clientes. Ainda mais chegando no final de ano, né, onde muitas clientes querem uns mimos, presentinhos para suas familiares, né, amigos e coisas que sejam mais em conta para comprar. E essa é uma opção muito bacana mesmo, tá bom? Então, tem essas opções aí para vocês estarem fazendo, para produzir para as clientes de vocês, tá, meus amores? Então, essa foi a nossa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o like, deixa teu comentário, tá bom? Já também compartilha aqui, clica em compartilhar e ativa o sininho das notificações para que você seja avisada toda vez que a gente postar vídeo novo por aqui. Sempre eu vou trazer novidades, se Deus me permitir, tá bom? Já tenho outra aula engatinhada aí, já já eu trago ela para vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, sucesso para vocês, beijinhos e até a próxima aula. Tchau!